Nós estamos estudando o livro de Mateus e entramos no capítulo 8. Terminamos a parte do Sermão do Monte. Estamos trabalhando agora com os milagres de Jesus. Eu disse para vocês que isso aqui se prende exatamente ao fato de que quando Jesus ensinava, houve um reconhecimento, que ninguém falava com a autoridade que ele falava, ninguém ensinava com a autoridade que ele ensinava. Então aqui Jesus começa a mostrar a sua autoridade agora, não simplesmente na palavra para transformar, mas também a manifestação do poder da sua palavra para curar. Não? Para curar. É uma fase da vida de Cristo que começa a ser demonstrada. Na quarta-feira passada, nós estudamos do versículo 1 até o versículo 4 do capítulo 8 de Mateus. E hoje nós vamos do versículo 5 até o versículo 13. Eu quero ler a história antes. É um fato que vocês todos já ouviram. É difícil uma igreja que não tenha pregado ainda sobre o centurião de Cafarnaum e a cura do seu servo. É um fato muito conhecido e até tive vontade de passar por cima dos milagres, deixar isso para depois e entrar no estudo a partir do versículo 10, não é? Mas em cada milagre desse que Jesus realiza, há uma lição diferente para nós e um ensinamento acerca do que é o milagre feito por Jesus e de como é feito. No caso do leproso, nós já vimos as circunstâncias daquele homem, e dentro das circunstâncias, a impossibilidade de ele estar naquele local e a total improbabilidade de ele chegar perto de Jesus. Interessante isso. Você vê que venceu tudo aquilo, chegou, não foi apedrejado na sua caminhada, não aconteceu o que deveria acontecer com ele, humanamente falando, por o que estava debaixo da lei, mas parecia que a partir daquele momento que aquele homem resolveu partir para Jesus Cristo, mesmo estando no meio da multidão, onde ele não poderia estar, nada aconteceu mais com ele, ninguém conseguia fazer mais nada com ele. Parece que havia uma proteção divina especial sobre ele. E Jesus curou, e Jesus resolveu que fosse expedido o certificado de comprovação da cura. Porque naquela época, o leproso ser declarado curado, não bastava ele ficar bom. Ele tinha que ir ao sacerdote. Chegava lá, o sacerdote examinava. Quando via que ele não estava mais leproso, colocava ele em um local separado durante 7 dias. Depois de 7 dias ele voltava para o segundo exame. E no segundo exame, comprovada a não lepra, era oferecido as ofertas de acordo com a lei, pela bênção que ele tinha recebido. Isso aconteceu com este homem. Quer dizer que o Senhor Jesus curou, mandou ao sacerdote, para que o sacerdote sacramentasse a cura. Se alguém tivesse dúvida, o sacerdote já tinha sacramentado, não havia mais dúvida. Hoje, meus amados, eu quero ler convosco a partir do versículo 5 do livro de Mateus até o 13. Vamos ler 8 versículos. A palavra diz: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde.
E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois eu também sou um homem sob a autoridade e tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado saiu. Interessante, já que é um estudo bíblico, a gente pode minutar até mesmo alguns passos. A Bíblia diz que quando Jesus entrou em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião romano rogando-lhe. Eu creio que todos os irmãos sabem o que é um centurião romano. É como se houvesse um destacamento em Cafarnaum e havia um comandante daquele destacamento, mas aquele destacamento era composto de 100 soldados. Eu não sei se o que eu vou falar eu já esqueci ou é realidade, mas quando eu fui militar, o quartel era dividido em companhias. Parece-me que uma companhia eram 100 homens naquela época. Entende? Eu pertencia à primeira companhia de fuzileiros do exército, não? Era dividido, eu creio que eram 100 homens. E aquela companhia era dividida em pelotões. E quem comandava era exatamente um capitão. Eu lembro muito bem que o comandante da minha companhia era o capitão Siqueira. Tá certo? E este homem era um centurião romano. Era alguém que comandava uma centúria. Isto é, comandava 100 soldados romanos. Então era alguém que era respeitado na cidade, digamos. Se fosse antigamente, era o chamado chefe de polícia. Se fosse atualmente, seria provavelmente o secretário de segurança. Era o homem que comandava toda aquele pessoal ali, né? Ou, quem sabe, o comandante de um batalhão aí. Agora, o que a Bíblia mostra aqui, na casa desse homem, havia um criado paralítico e violentamente atormentado. Aqui eu quero fazer um parênteses, porque muita gente diz que quando diz "e atormentado", significa endemoninhado. Nesse texto a Bíblia não está dizendo isso. Aquele homem devia ser perturbado com aquela doença, devia ter algum problema sério. E esse criado deste homem, ele deve ter ficado doente posteriormente, porque ninguém vai contratar um paralítico para trabalhar na sua casa. Ele deve ter ficado paralítico durante o desempenho dos seus serviços. Também este criado deste homem, por certo, ele deveria ser um judeu, porque os romanos não trabalhavam com os serviçais dessa forma. Eles executavam os trabalhos militares, outras coisas. Então, este homem vivia numa situação difícil. O centurião ouviu falar acerca de Jesus Cristo.
E quando ele ouviu, ele sentiu uma oportunidade de ver aquele criado bom. Primeira coisa que eu vejo nesse homem, ele acreditou que Jesus teria poder para curar o seu criado. Esse homem tinha fé em Jesus. E você vai ver mais tarde como Jesus reconhece a fé desse homem. O que acontece na vida de muitas pessoas atualmente que estão enfermas, primeira coisa que acontece é a incredulidade. A pessoa não acredita naquilo que Jesus possa fazer na sua vida. Se a pessoa não crê naquilo que Jesus pode fazer na sua vida, eu não posso afirmar como alguns afirmam que Jesus só cura se você acreditar. Eu já vi muita gente afirmar isso. Você tem que crer para Jesus te curar. O texto de hoje desmente isso. O texto de hoje desmente isso. Porque o texto de hoje não diz que o paralítico acreditava na sua cura. Mas o texto de hoje diz que o patrão do paralítico, o centurião, acreditava que Jesus podia curar o paralítico. Então vão sendo levados para a Bíblia Sagrada, exatamente com o ensinamento de que uma terceira pessoa tendo fé e acreditando que uma outra pessoa pode ser curada, aquela pessoa pode ser curada. Entendeu, pastor Elias? A fé pode ser direta ou pode ser indireta. Se você tem alguém na sua casa enfermo e você acredita que Jesus pode curar, ainda vou mais além, você acredita que Jesus vai curar, Jesus pode curar aquela pessoa através da tua fé, através da tua crença. É a primeira grande lição que esse texto vai nos mostrar esta noite, vai nos ensinar, porque existem muitas pregações seguintes: só se você tiver fé que você vai ser curado. No início do trabalho, eu tive um companheiro muito bom aqui, depois tomou um rumo diferente, porque passou a vestir uma camisolona de saco. Essa menina aqui deve lembrar dele, Pedro Bispo, tocava acordeon, era um espetáculo. Eu vi um dia, entrou uma pessoa na igreja, e ele falou da cura divina, a pessoa estava doente, a pessoa virou na cara desse: eu não acredito. E disse assim: pois eu acredito que Jesus vai te curar agora. Jesus curou. Lembra desse? E Jesus curou. Ele disse assim: pois eu acredito e Jesus vai te curar. Jesus honrou a fé dele para curar aquela pessoa. Então começamos a aprender esta noite que Jesus pode honrar a minha fé ou a tua fé para curar alguém que às vezes nem esteja sabendo que você está intercedendo por ele. Porque Jesus, para curar uma pessoa, não precisa a pessoa saber. O poder de Jesus, ele não se delimita a nada e nem a ninguém. Mas o poder de Jesus não é uma redundância, mas bem parecido. É um poder soberano, é um poder sobre poder. É um poder especial, é um poder divino. É por isso que a palavra de Deus diz, através do profeta Isaías: operando eu, quem impedirá? Tudo depende só da operação do Senhor. Tudo depende da operação do Senhor. Mas vamos um pouco. Então o versículo 6 diz que esse homem chegou, dizendo a Jesus: o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. Engraçado, esse homem não disse: eu quero que você vá à minha casa. Ele contou a história para Jesus. Ele contou a história para Jesus. A decisão foi de Cristo. Disse: eu vou à tua casa e vou curar ele.
Ele não discutiu a cura, ele discutiu a ida de Jesus na sua casa. E aqui eu quero parar um pouquinho com vocês também. Versículo 8. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e meu criado sarará. Muitas vezes afirma-se em pregações que aquele homem não queria receber Jesus na sua casa. Mas quando aquele homem disse para Jesus: não sou digno que tu entres na minha casa, é porque aquele centurião romano conhecia preceitos judaicos. Não eram preceitos escritos na lei, mas havia um costume no meio dos judeus que eles não entravam na casa de um gentil, porque eles porque eles ficariam contaminados. Eles não queriam se contaminar. Mas só aqui, abra o Evangelho de João, no capítulo 18, por favor. Você vai ver uma expressão idêntica e você vai começar a entender. Evangelho de João, capítulo 18. Capítulo 18, versículo 28. Acharam? Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, vai achar. Se trata de Jesus levado a Pilatos. Depois levaram Jesus da casa de Caifás, sacerdote, para a audiência. E era pela manhã cedo. E não entraram na audiência para não se contaminarem, mas para poderem comer a Páscoa. Se Pilatos quis falar com eles, foi lá fora. Então Pilatos saiu fora e disse-lhes: que acusação trazeis contra este homem? Porque aquelas autoridades daquela época, eles tinham ciência de preceitos judaicos que não estavam escritos na Bíblia, mas eles mantinham. Então, segundo alguns exegetas, alguns escritores, havia esse costume judaico. Você vê que eles criticam quando Jesus entra para comer com pecadores. Eles queriam dizer o seguinte: Jesus está se contaminando. Jesus está se contaminando. E este homem, sabendo disto, quando ele disse: eu não sou digno que entres na minha casa, ele estava como que dizendo para Jesus: eu respeito a tradição judaica, e eu não quero que passes pelo vexame de alguém dizer que tu te contaminaste indo na minha casa, porque eu não sou judeu, eu sou gentil. Interessante, né? Por isso que eu digo, a gente não quer estudar os milagres, gostaria de passar por cima, mas existe alguns meandros que, se a gente começa a entender melhor o porquê das coisas. Não que aquele homem não quisesse, não fosse o não querer, mas ele não queria que Cristo fosse considerado imundo. Porque segundo a tradição judaica, não está na lei. E você vê no capítulo 18, versículo 28 de João, que Pilatos também conhecia a lei. Ele não disse: manda esses caras entrar. Ele sabia porque eles não entravam, para não se contaminar. Então Pilatos saiu fora. Sair já é fora, né? Então Pilatos foi fora. E chegando lá fora,
Portanto, que acusação vocês têm contra esse homem? Porque Pilatos sabia que aqueles judeus não entraram para aquela audiência exatamente por causa daquele ambiente. Então, foi mais uma observaçãozinha nossa nesse texto. Vamos para mais alguma coisa. Então, Jesus, agora, o centurião, nesse versículo 20, nesse versículo 8, quando ele diz: não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra, e o meu criado sarará. Ele demonstra duas coisas importantes para que o Senhor manifestasse aquele milagre. Jesus já havia dito: eu vou à tua casa e vou sarar. A primeira coisa aqui é que aquele homem mostra que a sua condição de pecador, diante da lei que apanageava na época de Cristo, era uma condição humilhante. Era uma condição humilhante. Parece até aquela mulher dizendo: os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Vocês sabem muito bem o que eram aquelas migalhas, né? Naquela época não tinha um lenço para enxugar as mãos. Então havia espécie de um bolo, um negócio frito assim, e as pessoas pegavam aquela massa e passavam na mão para limpar a mão depois que comiam. E limpavam com aquilo, e caía aqueles pararam no chão e os cachorros comiam. E ela disse assim: aqueles negócios, vocês limpam a mão quando está suja? Eu também como das migalhas, para mim não tem problema, a migalha eu como, humildade. Então esse homem chega e vai explicar mais para Jesus. O segundo fato dele, que você vai entender porque que Jesus vai falar acerca de fé e vai trazer outros fatos. Quando ele diz o seguinte: dize somente uma palavra, o meu criado sarará. A vitória na vida cristã, ela está totalmente jungida dentro do plano de Deus ao que acreditamos na palavra. Aquela frase, segundo a tua palavra, ela deve ser um tema reinante na nossa vida, presente a todo momento. E por esse motivo que nós devemos conhecer a palavra de Deus, para que possamos dizer: segundo a tua palavra. Para que Pedro dissesse esta frase, porque essa frase foi dita pelo apóstolo Pedro, no dia daquela pesca que eles passaram a noite toda, não pegaram nada, o Senhor disse: lança a rede para o outro lado. Senhor, nós passamos a noite toda, não aconteceu nada. Mas ele não desobedeceu. Mas segundo a tua palavra, nós lançamos a rede. Porque quando a rede veio tão cheia, que teve que chamar todo mundo para ajudar, e era peixe que não se acabava mais, sabe? Segundo a tua palavra. Então aqui ele chega e diz o seguinte: mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Quando você vê aqui no versículo 26 desse mesmo capítulo, você vai notar o seguinte: os discípulos, quando clamavam para o Senhor salvar, no versículo 27, que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então a Bíblia está nos mostrando, no versículo 26, assim: homens de pouca fé, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve uma grande bonança. Muitas vezes nós que dizemos que acreditamos no Senhor, eu digo nós que dizemos, porque tem muita gente falando que crê, mas não crê. Quantas vezes temos duvidado da palavra do Senhor?
Eu um dia vou falar acerca das profecias que se cumprem nesta igreja. Vai ter um dia determinado para falar. Não sei se é daqui uma semana, se é daqui um mês, se é daqui um ano, se é daqui a 2 anos. Mas eu vou tirar uma noite para falar sobre a palavra que o Senhor falou e a forma como se cumpriu. É interessante que nós pensemos nisso. Já este homem olhou para Jesus e disse assim: eu quero que tu digas uma palavra. Eu quero uma palavra tua. Tu não precisa ir na minha casa, porque vão te criticar, vão dizer que tu estás contaminado, vão dizer que tu estás imundo, mas uma palavra tua basta para o meu criado ficar curado. Meus irmãos, será que não chegou a hora de nós aprendermos com o centurião romano, com o gentio? Com aquele homem que não estava na relação dos discípulos, e pela forma daquela época nem sequer poderia estar, porque o Evangelho veio primeiro para os judeus. O Senhor escolheu dentre os judeus, pois quando Paulo penetra no apostolado, gera uma mistura de judeu e gentil, que Paulo olha para o rei, olha para os seus carrascos e diz assim: eu sou cidadão romano, eu tenho direito gentílico de romano para não ser julgado por vocês, por isso eu apelo para César. Será que aqui não fica uma lição muito grande para nós? Basta uma palavra de Cristo. Então este milagre ele começa a fazer com que a nossa fé não seja sequenciada, mas seja firmada na palavra de Deus. Ah, pastor, mas Deus não vai falar audível nesse momento. Pode falar, mas só que Deus fala através da obediência da sua palavra. Quando nós oramos pelo enfermo e nós dizemos em nome de Jesus, nós estamos dizendo segundo a ordem que Jesus deu, ser curado da tua enfermidade. É a palavra, não é uma miscelânea qualquer, é a palavra. Por que a palavra liberta? Por que a palavra santifica? Por que a palavra lava? No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João 1. A palavra Cristo é o verbo de Deus. A palavra Cristo é o verbo, é Deus. Então ela tem poder, e aqui começa a confusão. Existe o evangelho da teoria do poder da palavra, evangelho bestial, evangelho diabólico, evangelho humanista. Por que humanista? Só existe uma palavra com poder criador, é a palavra de Deus. A palavra do homem não tem poder para criar nada. Pela palavra todas as coisas foram criadas, palavra de Deus. A minha palavra não tem poder para criar, a minha palavra não tem poder para transformar, a minha palavra não tem poder para curar, a minha palavra não tem poder para libertar. Cuidado, a palavra tem poder, isso é papo. A palavra que tem poder chama-se palavra de Deus. A palavra de Deus, esta sim, esta é poderosa. Esta aqui, ó. Aqui está a palavra que tem poder. Você pode olhar, é um livro, são letras escritas, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo vivifica. O Espírito de Deus dá vida. A vida é dada pelo Espírito de Deus, que manifesta a vida de Deus para nós. Continuemos ainda. Aquele homem olha para Jesus e reconhece a grandiosidade de Cristo.
Como é que eu quero receber alguma coisa de Jesus? Eu não acredito na grandeza de Cristo. Só tem poder para fazer o que eu não posso fazer quem for mais poderoso do que ele. Correto? Ele olha para Jesus e diz assim: só quero que tu digas uma palavra. Sabe por quê, Jesus? Porque eu também sou um homem de autoridade. Isto é, eu mando em 100 soldados. E ele diz aqui: se eu digo para alguém fazer assim, ele faz. O soldado romano era bitolado para obedecer. Se ele recebesse ordem de matar, ele ia matar. Se ele recebesse ordem de açoitar, ele ia açoitar. Ele era bitolado para obedecer. Ele disse: eu sou um homem de autoridade, tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a este vai, ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu criado faz isto, e ele faz. O que foi que ele quis dizer para Jesus? Tu mandas em tudo. Tu mandas em tudo, Jesus. Basta tu falar. É por isso que a gente diz assim: em nome de Jesus. Que naquela hora o Senhor se manifesta e realiza aquilo que tem que ser realizado. Eu nunca pensei em pregar milagre na quarta-feira, né? Mas começou aqui, eu vou caminhar neles. Olha o que diz o versículo 10. Quando ele falou para Jesus: eu entendo acerca de ti, eu sei quem tu és, e eu conheço o teu poder. Foi isso que ele quer dizer aqui. A Bíblia diz no versículo 10: e maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam. Engraçado, o que Jesus diz agora é uma coisa triste. Nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Será que Jesus não está olhando para nós esta noite? Ele está dizendo: eu não estou encontrando nada em você. Nem no meio do meu povo eu não encontrei tanta fé. E agora Jesus vai profetizar. Já viu a profecia de Jesus aí? Versículo 11 e 12 é uma profecia de Jesus. O profeta Jesus vai falar aqui agora. Nós estamos estudando os milagres. Na hora do milagre, Jesus profetiza e diz o seguinte: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Jesus está profetizando o grande dia das bodas do Cordeiro. É como se Jesus estivesse dizendo: esse gentio vai se assentar na mesa comigo, com Abraão, com Isaque e Jacó naquele dia. A gente tem que ler as coisas com muita atenção na Bíblia. Jesus disse: muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Jesus está profetizando o Evangelho no meio dos gentios. Não é só Oriente, do Oriente e do Ocidente. Lembra-se que no dia que perturbaram Jesus, ele disse: os publicanos e as meretrizes vão entrar no reino de Deus na frente de vocês. O Senhor começa a mostrar que no reino dos céus não existe acepção de pessoas. No reino dos céus existem os salvos remidos pelo sangue de Jesus. No reino dos céus existem aqueles que podem olhar para Jesus e dizer: eu sei que tu tens todo o poder nos céus e na terra. No reino dos céus está composto de pessoas que, quem sabe, mesmo poderosas aqui na terra,
Eles olham para Cristo e dizem: Senhor, eu sei o que é mandar, eu tenho em quem é mandar, eu sei o que é governar, eu tenho pessoas que eu governo, por isso eu sei que tu tens poder para governar todas as coisas. A Bíblia diz que quando esse homem disse isso de Jesus, Jesus maravilhoso. Quantas oportunidades, pastor Elias, nós temos perdido de fazer com que Jesus se maravilhe. Jesus maravilhoso. E disse: eu nunca encontrei uma fé dessa em Israel. No meio do povo de Deus, ele não encontrou aquilo. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos com muita paciência, muita tranquilidade. É muito mais fácil um incrédulo que nunca conheceu a palavra de Deus ser curado do que um crente, às vezes, com muitos anos. Ele aceita muito mais fácil. Ele crê de uma forma tal que, se Jesus tivesse a dizer assim: tua fé te salvou. É interessante isso, é interessante que nós temos esses fatos na palavra de Deus. Então o Senhor profetiza o final. Aqui o Senhor está profetizando no versículo 11: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Aí olhou para o judeu e disse assim: e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Vocês se dizem filhos de Abraão, de Isaque e de Jacó, mas se vocês não mudarem a conduta de vocês, vocês vão para o inferno. Não é a religiosidade, não é o nome da religião, não é o padrão da religião, é Jesus Cristo o soberano. Então, aonde Cristo for soberano, tem o banquete da vida eterna. Onde Cristo não for soberano, pode ser a igreja mais barulhenta que tiver, ou a igreja maior que tiver, ou a menor que tiver, trevas exteriores. O Senhor aqui não está falando de gentios pecadores nas trevas exteriores, Ele está falando de judeus. Ele diz o seguinte: olha, os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Se nós formos para o livro do Apocalipse, o pranto e ranger de dentes é aonde? No lago de fogo e enxofre. Preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. Porque não foi preparado para o homem, não. O Senhor preparou para o homem foi a vida eterna. O Senhor preparou para o homem foi a salvação. O Senhor preparou para o homem foi a libertação, a bênção. As pessoas vão para o inferno porque fazem a vontade do diabo. Fazendo a vontade do diabo, não tem como ir para o céu. Para ir para o céu tem que fazer a vontade de Deus, tem que ser servo de Deus, tem que andar com o Senhor, tem que viver com o Senhor, tem que caminhar com o Senhor, tem que dormir com o Senhor, tem que acordar com o Senhor, tem que viver com o Senhor dia e noite, senão vai para o inferno. Aí vem o versículo 13. Olha a teoria que eu falei para vocês há pouco, que a gente lê esse texto e nem pensa. Versículo 13. Então Jesus disse ao centurião, Jesus não disse: eu tenho que ir na tua casa. Na casa de Zaqueu. Zaqueu era o quê? Judeu. Era judeu ou não era Zaqueu? Na casa de Deus, Jesus disse assim: eu quero entrar na tua casa. Essa noite eu quero dormir na tua casa. Eu quero pousar na tua casa. Ninguém ia censurar Jesus pousar na casa, porque ele mesmo, ou Zaqueu fosse errado ou não, Jesus não se ia censurar por contaminação. Por que eu digo Zaqueu fosse errado ou não? Porque existem aqueles que pregam que Zaqueu era ladrão. Eu nunca encontrei isso na Bíblia. Aqui minha Bíblia, não sei se é diferente.
senhor disse que ele era ladrão, pastor? Pois é, o Senhor salvou até um ladrão, salvou Zaqueu. Olha, cuidado. Zaqueu não disse que era ladrão também. Zaqueu disse assim, se eu... Qual o texto de Zaqueu? É Lucas 19, é? Vamos lá rápido, gente. Me ajudem, por favor, tá? O meu texto. Porque quem está aqui e quem vai ouvir depois ali também, se ouviu dizer isso ou se diz isso, não vai dizer mais. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E havia ali um varão chamado Zaqueu. Este era chefe dos publicanos e era... Jesus só disse duas coisas acerca de Zaqueu. Zaqueu era chefe dos... E era... Não era o ministro da fazenda, porque era uma cidade, era o secretário da fazenda. Né? Secretário da fazenda, não é isso? Era chefe dos cobradores de imposto. Não, cobrador de imposto não é fazenda, é? Receita. É o chefe da receita. Chefe dos publicanos e ricos. Ser publicano não era ser ladrão. Ser publicano... Aqui está cheio de publicano aqui na igreja. O Gideãozinho é publicano, o Elias é publicano, a irmã é publicano. Tem tanto publicano aqui na igreja. Publicano é funcionário público. Zaqueu era funcionário público, João. É. Não era político, era funcionário público. Desculpa a brincadeira, gente. Tem muito político sério, né? Eu creio que tem, né? O Edilson disse que não, mas eu creio que tem. Deve sobrar alguém, meu filho. Deve sobrar alguém. E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E, correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu um gostoso. E vendo todos isto, murmuravam, que ele entrava para ser hóspede de um homem pecador. Mas não disseram que ele se contaminou. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Jesus mandou ele dar? Ele resolveu, não? A outra frase, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. O que Zaqueu está dizendo é o seguinte, eu quero fazer um exame da minha vida. Se eu defraudei alguém, se eu cobrei imposto a mais daquilo que eu tinha que cobrar, eu vou procurar e vou devolver 4 vezes. Mas a Bíblia não diz que ele é um ladrão. Aqui, algumas igrejas baseiam a doutrina da devolução ou da restituição. Não vou entrar nela agora. Não vou entrar agora, mas não é bíblica. A Bíblia não manda que você restitua, porque Jesus perdoa. Jesus perdoa o ladrão. Agora, se o ladrão quiser devolver o que ele roubou, é um ato de consciência dele. Mas até a hora que Jesus perdoou, acabou tudo. O passado dele não interessa mais, interessa daquele momento em diante. Mas eu não vou entrar nesse assunto aqui. Diz, se eu tenho defraudado, Jesus olhou para ele no verso 9 e disse assim, hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Por que Jesus falou aquilo? O moço rico chega perto de Jesus, Jesus diz assim, olha, vai, vende o que tens, reparte com os pobres. O moço sai triste e vai embora. Zaqueu chega e diz assim, a metade que eu tenho eu vou dar para os pobres. Jesus disse sim ou disse não?
Jesus não disse nada. Ele disse, esse problema é teu. Mas o Evangelho fez no coração daquele dele que ele deve ter olhado para a riqueza e dito assim, daqui a pouco eu vou embora mesmo, né? E olha, Jesus, se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus não disse para ele, me ensine, não. Jesus acreditou na confissão de Zaqueu. Jesus olhou para ele e disse assim, hoje entrou salvação nesta casa. Acabou. Acabou, parou. E depois diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então veja de uma forma bem clara. Então voltemos ao versículo 3 agora. Então Jesus disse ao centurião, vai, e como teu criado creu em te mandar aqui, ele está curado. Foi assim? Não. Vai, e como creste, seja feito. Naquela mesma hora, o seu criado ficou bom. Se você tem uma pessoa enferma na sua casa, você tem um amigo que está enfermo, tem um amigo que está com câncer, está com lepra, está com AIDS, está com tuberculose, esteja com quem? Você tem uma pessoa, entendeu, Jeremias? Você não precisa dizer para aquela pessoa, nem perguntar se ele quer ser curado. Se você acreditar, Jeremias, você chegar e dizer, olha, eu tenho um amigo, o médico disse que ele vai morrer, mas eu creio que Jesus vai curar ele, ele não vai morrer. Ainda que ele não saiba que você veio atrás de Jesus para ele, o Senhor pode curar aquela pessoa. Amém. Exatamente reconhecendo a tua fé. O Senhor diz assim, não, Jeremias, eu sei que você acredita em mim, que eu posso fazer isso, porque você acredita, eu vou fazer. Os irmãos entendem? Não é doutrina nova, está aqui na Bíblia. O Senhor não cura só diretamente, o Senhor cura também indiretamente através de terceiro. O terceiro não tem poder para curar, mas o terceiro pode ter fé para que aquela pessoa seja curada. Isso é importante que nós acreditemos. Então, eu mostrei para os irmãos alguns meandros, algumas coisas exatamente acerca da cura divina na cura deste criado do centurião. O Senhor nos deu a oportunidade, nós teremos na próxima, versículo 14 a 17. A cura da sogra de Pedro, pois nós temos como devemos seguir a Jesus, nós temos a tempestade, nós temos os endemoniados, nós temos o paralítico de Cafarnaum, a vocação de Mateus, vamos para o jejum, a cura da mulher do fluxo de sangue, 2 cegos e um mudo, a seara e os ceifeiros. Aí no capítulo 10 nós entramos no segundo sermão. Eu não sei, vamos ver o que é que Deus nos dá nos outros milagres para nós termos alguma coisa que ainda não tivemos experiência de ver. Amém? E mais uma vez, essa família linda do Abdias, que mora aqui no meu coração, que eu via quando eram meninos aqui na igreja, né? Eu não quero deixar mais de vê-los. Não quero deixar mais de vê-los em nome de Jesus. E você, meu filho,